Olá, nós estamos no 13º módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo nós estamos falando a respeito de como mudar qualquer coisa e como alcançar aquilo que você deseja. E eu gostaria de falar nessa aula a respeito das perguntas. O tema dessa aula é As perguntas são as respostas. Eu gostaria de falar para você nessa aula, sobre a importância de você fazer perguntas para si mesmo e para outras pessoas que vão fortalecer você, fortalecer as outras pessoas diante das circunstâncias, das dificuldades, diante dos problemas, a maneira como você se auto-questiona, a maneira como você faz perguntas a si próprio diante de uma determinada situação, elas determinam o seu sucesso ou o seu fracasso. Porque você pode perceber que diante de toda situação na nossa vida, nós sempre estamos nos questionando, estamos sempre nos perguntando o porquê, como, a razão, o motivo. Você está o tempo todo se fazendo perguntas, inconscientemente às vezes. Mas você precisa aprender, o que eu quero te ensinar é dominar essa arte de fazer perguntas, essa capacidade de se auto-questionar da maneira correta. Então, podemos dizer que aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Isso é o que diz um provérbio da República de Camarões. É inevitável que toda pergunta que você faz, seja para si ou para outra pessoa, você vai obter a resposta. Portanto, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Entenda que não são os acontecimentos que moldam a sua vida e determinam como você se sente, como você age, mas sim a maneira que você interpreta e avalia as expectativas na vida que você tem. Então, o modo como você se sente, o modo como você age, depende da interpretação que você tem das circunstâncias. O significado que você atribui a algo vai determinar as decisões que você toma, as ações que realiza e, portanto, o destino que você vai ter. Se você enxerga as coisas como sendo sempre negativas, sempre um problema enorme, tudo como sendo sempre uma enorme dificuldade, é nisso que você vai focar e é isso que você vai alcançar. Mas se por outro lado você tem uma atitude de sempre focar nas soluções, focar naquilo que você deseja, focar no alvo, no propósito, provavelmente você vai avançar. E podemos dizer que pensar nada mais é do que fazer perguntas, responder perguntas que você mesmo faz para si. Nós estamos o tempo todo formulando perguntas, questionamentos na nossa mente. E se você então aprende a fazer as perguntas adequadas, isso muda a sua vida. Então, se quisermos mudar a qualidade das nossas vidas, nós precisamos mudar as nossas perguntas habituais. Precisamos mudar a maneira como nós nos questionamos. Elas dirigem o nosso foco e elas dão rumo à nossa vida. Então, as perguntas que você decide se fazer, a maneira como você se questiona, a maneira como você enxerga as situações, elas vão determinar o rumo da sua vida. As perguntas constituem o meio primário pelo qual nós aprendemos praticamente qualquer coisa. Qualquer situação, qualquer coisa que você aprende se questionando, se fazendo perguntas, para tentar entender aquela situação. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem geralmente melhores perguntas e obtêm os melhores resultados também. As pessoas mal-sucedidas, geralmente as perguntas que elas fazem já não são tão boas, não é? Então, um exemplo, pessoas bem-sucedidas, elas sempre pensam, o que eu posso aprender com isso? Como essa situação pode melhorar a minha vida? Mas pessoas fracassadas, muitas vezes, derrotadas, elas pensam, por que logo eu estou passando por isso? Até quando essa situação vai continuar na minha vida? Então você percebe que essa diferença da maneira como você se questiona, como você se pergunta sobre as coisas, faz toda a diferença na sua vida também. Então perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade, mas perguntas ruins criam também uma vida ruim. Então os relacionamentos, eles se desenvolvem também por meio de perguntas que fazemos em momentos de conflitos. Então você pode perceber que, às vezes, num casamento, por exemplo, ao invés de fazer perguntas, nós fazemos afirmações e vice-versa. Uma mulher chega em casa, por exemplo, ela pediu para o marido consertar a torneira que está estragada. E ela fala, por que você nunca conserta essa torneira? Te pergunto, será que ela está perguntando? Claro que não, ela está afirmando. E isso produz um problema enorme. Qual que era a maneira correta dela agir? É perguntar para ele, olha, o que você precisa, o que está faltando, para que você possa resolver esse problema para mim, para que você possa consertar essa torneira. Eu preciso que ela esteja consertada. Como eu posso te ajudar a resolver esse problema? Você entende a diferença? Não é uma afirmação condenatória, mas é uma pergunta procurando uma solução para o problema.
Então as perguntas, elas desencadeiam um efeito processual na nossa vida e tem um impacto que vai além da nossa imaginação. A maneira como você se questiona na vida, a percepção que você tem das coisas, isso produz uma reação em cadeia, querido, que pode te levar a um sucesso atrás do outro, ou da mesma forma um fracasso atrás do outro. Tudo é determinado pelo foco que você tem. Então, questionar as nossas limitações é o que derruba as barreiras da vida, seja nos negócios, nos relacionamentos, entre países. Então, quando pessoas fazem questionamentos corretos a respeito das próprias limitações, isso muda a vida daquela pessoa, isso ajusta o foco, isso muda o estado, muda as emoções, muda a percepção mental, muda o estado de espírito, muda o coração da pessoa. Sabe? Então, você precisa aprender a arte de se fazer perguntas. A diferença entre pessoas é a diferença nas perguntas que elas fazem sistematicamente, constantemente. As pessoas podem mudar como se sente de um momento para o outro. Você pode apostar que isso é possível, mas basta mudar o seu foco mental. Se não muda, não há mudança também. Se não muda o foco, não há transformação. Mas se você decide mudar a maneira como você enxerga aquele problema ou aquela situação, o seu foco, o seu estado é mudado. Então nós temos que aprender qual tipo de questionamentos que vão realmente nos levar a crescer e avançar. Que tipo de perguntas, que tipo de coisas que você fala que vão te levar a crescer. Então perguntas do tipo, por que logo eu? Por que a minha vida é sempre assim? Não te levam a crescer. Mas quando você pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que Deus quer me ensinar com essa situação? Ou qual é a oportunidade que eu posso tirar disso? Essas perguntas te levam a crescer. Você percebe a diferença? Pessoas, geralmente, que focam no lugar errado, elas perguntam, por que logo eu? Por que logo eu estou passando por isso? Por que a situação não muda? Até quando eu vou viver assim? Ou seja, são perguntas que ela simplesmente está reclamando da vida, simplesmente está, às vezes, murmurando. Mas quando você pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que Deus quer me ensinar? Essa é a pergunta que eu sempre me faço, querido. Quando eu estou passando por alguma situação, um problema, uma dificuldade, um desafio, eu pergunto, o que Deus quer me ensinar com essa situação? Sabe, se você se questiona dessa forma, eu te garanto que você vai conseguir obter êxito na vida. Mas se sempre você se pergunta por que você está sempre reclamando, ao invés de se fazer as perguntas corretas, eu te garanto que você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então essa é a beleza de fazer perguntas fortalecedoras. Elas nos proporcionam um recurso imensurável, um recurso poderoso que realmente tem o poder de mudar e ajustar o seu foco. As perguntas que você faz vão determinar o seu foco, como você pensa, como você sente, o que você faz. Suas perguntas determinam tudo na sua vida. A maneira como você se questiona, a maneira como você enxerga as coisas, determina suas atitudes, seus sentimentos, determina como você pensa. Então, as pessoas que entendem de finanças, por exemplo, elas pensam geralmente diferente das massas. Elas questionam até mesmo o que é amplamente aceito como sabedoria financeira. A maioria das pessoas tem conclusões firmadas a respeito de finanças. Só que as pessoas que realmente prosperam e entendem do assunto, às vezes elas falam coisas que vão completamente contrárias àquilo que a maioria das pessoas pensam. Por que será? Porque em algum momento elas se questionaram a respeito daquilo e isso as levou de algum modo a prosperar, a enriquecer talvez. Da mesma forma, querido, as situações na sua vida que você precisa se questionar, você precisa avaliar se realmente aquilo é a maneira que você precisa tratar daquela situação. Aquela é a maneira correta de enxergar. Albert Einstein, por exemplo, realizou grandes descobertas por causa das perguntas que ele se fazia. E essas perguntas eram simples? Claro que sim. Eram eficazes? Com toda certeza. Porque se não fossem, ele não teria descoberto coisas tão grandiosas e poderosas. Então a curiosidade é aguçada a partir do momento que você se questiona, a partir do momento que você faz perguntas que vão mudar o seu foco. Então, como as perguntas funcionam? Podemos dizer que elas realizam 3 coisas específicas, pelo menos, na nossa vida. Primeiro, as perguntas mudam imediatamente no que nós focamos e, em consequência, em como nós nos sentimos. As perguntas têm o poder de mudar nossas sensações, nossos sentimentos, o nosso foco. Então, se você insiste em se perguntar
né? Como eu posso estar tão deprimido? Por que eu me sinto tão triste? Ou por que ninguém gosta de mim? Você vai achar, né, a solução àquela pergunta. Você vai achar a resposta para aquela pergunta. Em algum momento você vai achar uma resposta que diga é porque você não ajuda as pessoas, é porque você é uma pessoa chata, é porque você é uma pessoa difícil. Isso não vai te levar a lugar algum, querido. Se em vez disso você perguntar como eu posso mudar, né, o meu estado, né, a minha atitude, a fim de se sentir mais feliz e amado. Então, você percebe que é completamente diferente? Então, aprenda a fazer as perguntas certas, né, que te fortalecem nos momentos de crise. E isso vai levar você, né, a avançar, a crescer. Essa é uma habilidade fundamental que todos nós precisamos desenvolver. Então, primeiro, as perguntas mudam imediatamente naquilo que você foca, em consequência, na maneira como você se sente. Segundo, as perguntas mudam aquilo que nós suprimimos. Muda aquilo que nós tentamos, muitas vezes, ocultar na nossa vida, no nosso coração. Então, se você se sente triste, só há um motivo. É porque você está suprimindo todas as razões pelas quais você pode se sentir feliz. Por outro lado, se você se sente alegre, o motivo pelo qual você está se sentindo daquele modo é porque você está suprimindo as razões para se sentir triste. O foco e as perguntas que você faz, elas definem, né, aquilo que você suprime. Então, a maneira como você se questiona e decide agir vai determinar se você vai suprimir possibilidades de avançar ou possibilidades de retroceder. Então, se você se sente bem porque você não permite, né, coisas na sua vida e pensamentos que te levam a se sentir mal. Assim, se você está passando por uma situação de crise, uma das melhores coisas a fazer é perguntar a si mesmo: como eu posso aprender com esse problema para que isso nunca mais volte a acontecer na minha vida? Sabe, questione, né, o que você pode aprender, como você pode avançar com aquela situação e você vai compreender. Terceiro, as perguntas mudam os recursos à nossa disposição. Então as perguntas, elas mudam a nossa perspectiva, a nossa atitude e nós adquirimos recursos para poder avançar, romper, crescer. As nossas perguntas, elas podem moldar a nossa percepção do que somos capazes, né, e do que estamos dispostos a fazer para realizar os nossos sonhos. A maneira como você se questiona, a atitude que você tem em relação às situações, elas vão gerar em você um potencial enorme. Vão potencializar a sua força, a sua disposição, a sua fé. Se você fizer somente perguntas limitadas, por outro lado, você vai ter somente respostas limitadas. Mas se você faz perguntas fortalecedoras, você vai ser fortalecido de uma forma como você nunca imaginou, querido. A questão não é se você vai ter problemas, mas sim como você vai enfrentá-los quando eles surgirem. A maneira como você vai lidar com aqueles problemas. Eu gostaria de falar aqui sobre, para finalizar, não é? Sobre algumas perguntas que resolvem problemas. Quais nós podemos dizer que são? Essas perguntas são como um molde, um exemplo, na verdade. Por exemplo, o que há de tão grande nesse problema? Está passando por um problema, você pode se perguntar, né, por que esse problema é tão grande? Não tem razão de ser. O que ainda não está perfeito na minha vida? O que eu posso fazer? O que precisa acontecer para que eu possa me sentir melhor? O que eu estou disposto a fazer para que isso fique do jeito que eu quero? O que eu posso fazer para que essa situação melhore? O que eu posso crer, que Deus pode mudar na minha vida? Como eu posso desfrutar do processo enquanto faço aquilo que é necessário para alcançar os meus sonhos? Como eu posso desfrutar da jornada, eu posso me sentir feliz, mesmo que eu não tenha alcançado ainda o objetivo que eu tenho. Então faça disso, querido, um hábito na sua vida. Existem várias outras perguntas fortalecedoras. Aprenda a fazê-las. Torne isso um hábito. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, não é? Que você possa de fato aprender a fazer perguntas fortalecedoras, que você possa aprender a se questionar diante das situações e dos problemas. Nós nos vemos na próxima aula.